Bom dia. Vamos dar início à nossa CBD desta manhã, buscando do nosso Deus a sua presença junto de nós. Que Ele possa estar nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Que nós tenhamos um dia, uma semana abençoada. Vamos trazer um estudo que tem por tema a espera de um milagre. O texto básico está em João, capítulo 5, do verso 1 ao 7. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Vamos encontrar neste estudo um milagre. Aqui nós encontramos uma história que nos relata a misericórdia de Deus. Jesus veio para salvar, mas por misericórdia e para mostrar a glória de Deus, fez muitos milagres. Vamos ver nesse estudo de como ele curava. Não era necessário que houvesse fé. O seu amor aqui é demonstrado. Ele ama a todos, até mesmo aqueles que não o conhecem. Vamos ver o que encontramos no primeiro versículo. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. João 5, verso 1. Jesus vinha da Galileia a caminho de Jerusalém, e por ali foi que Jesus entrou. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. João 5, verso 2. Jesus entrou pela porta por onde entravam as ovelhas. Ele não procurou a porta por onde entravam os maiorais dos templos e sinagogas. Entrou pela porta por onde entravam as ovelhas que iriam ser sacrificadas, para que houvesse perdão dos pecados. Ali estava o Cordeiro de Deus, como disse João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Por aquela porta foi que entrou o Cordeiro de Deus, pela porta onde entravam as ovelhas do sacrifício. Ali estava o tanque de Betesda, que em grego significa casa de misericórdia. Tinha este nome porque era ali que se acredita que o anjo passava de tempos em tempos e revolvia aquelas águas do tanque, e quem primeiro entrasse no tanque, após as águas serem revolvidas, ficaria curado de todas as enfermidades. Diziam que ali residia a misericórdia de Deus. Aquele tanque simbolizava a única esperança para um doente incurável, para um paralítico, um cego. E por isso ali estava aglomerada uma grande multidão daqueles que já não tinham esperança de cura, a não ser a de conseguir entrar no tanque quando o anjo revolvia aquelas águas. Sequer sabiam quando isto acontecia, pois as águas poderiam se mover até mesmo pela força do vento. Mas ali continuavam,
pois entendiam que aquela era a única chance de se verem livres do mal que os afligia. Jesus sabia que ali era o lugar onde a dor, a fragilidade do corpo e a miséria humana estavam em total evidência, pois ali eram encontrados enfermos de todo tipo. Ali eles se juntavam e pacientemente, por dias, aguardavam a vinda do anjo, ansiavam por uma gota da misericórdia divina. E quando esta água era agitada, deveria haver naquele lugar um grande alvoroço, pois todos queriam chegar primeiro. Para quem não pudesse caminhar era pior, pois dependia de alguém que se dispusesse a levá-los até as águas e o ajudasse a nelas entrar. E ali o que todos queriam era entrar primeiro. Ninguém estava disposto em ajudar, muito pelo contrário, empurravam abrindo passagem, pois tinha que primeiro tocar nas águas. Quantas frustrações sentiam ao ver que alguém já havia chegado primeiro. Se lembravam que haviam esperado por dias e até por anos, e que teriam que continuar esperando por mais quanto tempo. Era assim que viam os dias e anos se passarem, sem que fossem curados. Quantos serão que ali morreram esperando pela cura que jamais chegou? Encontramos pessoas esperando em anjos e em homens. Voltamos à palavra, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5, versos 5 e 7. Quem nos garante que o erro deste homem também não está em nós? Vamos trazer este erro para nossos dias e vamos encontrar muitos que esperam no homem. Como ele esperava que alguém o levasse até as águas, e isto fez por anos. Agora Jesus estava ali diante dele, mas ele ainda esperava por alguém. Jesus lhe faz uma pergunta: Queres ficar bom? Qual foi a sua resposta? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Ainda é assim que encontramos muitos, até mesmo cristãos, que mesmo tendo Jesus diante de nossos olhos, ainda esperamos por alguém. Conhecemos muitos agindo assim. Estão esperando em homens. Vejamos uma coisa que todos nós já ouvimos, quem sabe até já praticamos. Eu vou à igreja hoje porque vai estar lá o pastor fulano e o Senhor vai falar comigo pela sua boca. Vou ao culto da igreja tal porque ouvi dizer que lá está acontecendo milagres. Portas de emprego são abertas. O pastor faz uma campanha que traz prosperidade. Lá é casa de misericórdia. O tanque de Betesda também era tanque de misericórdia. E aquele homem esperava já por muitos anos, e se Jesus não chegasse ali, ele estaria lá até morrer sem alcançar misericórdia. Mas para muitos, o missionário fulano, o evangelista Beltrano, vai me levar até as águas do tanque de Betesda. Vai levar-me até a misericórdia de Deus e vai acontecer comigo um milagre. Pois quando eles aparecem, as águas do tanque de Betesda se movem e milagres acontecem. São homens e mulheres de Deus e quando eles aparecem, Deus fala através deles e fazem milagres. Quanto engano! O pastor fulano fala pela boca de Deus e joga seu paletó e sobre quem ele cair vai ficar curado. A verdadeira misericórdia, que é Jesus, está ali e a humanidade esperando no homem. Quantos nós estamos vendo nessa situação? Temos que ter cuidado, pois Jesus está
do nosso lado, nos perguntando: queres ficar são? João 5, verso 6. Que queres que eu te faça? Queres a solução para seus problemas? Eu estou aqui. Será que não me vês? São muitos que estão correndo de um para outro lugar na tentativa de receber a misericórdia de Jesus, de encontrar o tanque da misericórdia de Deus, onde águas são agitadas por anjos, esperando ouvir a voz de Deus através de alguém. Quem sabe o Senhor não irá falar com você onde você está. O Senhor irá sempre nos abençoar onde Ele nos colocar. Vamos sempre nos lembrar de que Jesus está do nosso lado, nos perguntando: que queres que eu te faça? Queres ficar curado? Queres a solução de seus problemas? Esta cura não virá através do pastor, nem do evangelista, nem daquela irmã de oração, muito menos através da irmã Enete. Hoje Jesus te fala: eu entrei pela porta das ovelhas para ter contigo um encontro. Eu sou o Cordeiro de Deus que te saro, que te curo e que te salvo. Por isso foi que entrei pela porta das ovelhas. Eu sou a casa da misericórdia e veja o que faço por você. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado, João 5, verso 8 e 9. Não importa que dia seja ou que horas são, Ele vai sempre estar presente para te levar até as águas do tanque de Betesda, ou seja, até a casa da misericórdia de Deus. Nós conhecemos a Cristo? Aquele homem foi curado sem ter fé e sem conhecer a Jesus. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. João 5, verso 13. Vamos ver que tudo o que acontece vem pela graça, pois nada vem de nós, tudo é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Vamos pegar este versículo como sendo um sinal e vamos ver alguns milagres que a palavra nos relata. Encontramos água transformada em vinho e o filho de um nobre sendo curado. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. João 4, verso 46. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. João 4, versos 50 a 51. Veja que o homem creu na palavra que foi dita. Estes dois milagres se deram pela palavra que foi dita por Jesus. E a salvação só vem através da fé e pela palavra de Deus. No tanque de Betesda, encontramos o pecador, o enfermo de hoje. Encontramos o homem miserável que encontrou Jesus. Quantos miseráveis estavam ao seu redor e não o conseguiram encontrar? Estes são os pecadores incrédulos, impotentes, sem força para ver Jesus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, verso 6. Encontramos cegos, aleijados e paralíticos que esperam no homem para que os leve ao tanque das águas movimentada por anjos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 1 e 2. O mundo distante do Pai não consegue ver o Jesus que nos vivificou. Todos esperam, mas sem esperança. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separados
da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, verso 12. A cura, a salvação estava bem próxima, mas não tinham poder de entrar sozinhos. Estão como os pecadores de hoje, sabem que existe a salvação, mas não sabem como achá-la, ou querem achá-la da forma como aquele paralítico, que alguém o jogue nas águas da salvação. Esperam em pessoas que não podem salvar-se a si mesmas e que prometem a salvação. Mas na hora que as águas se mexem, correm para ela e deixam lá aquele que neles confiaram. Neste milagre, encontramos um retrato da salvação, pois um só homem, em meio a tantos, foi escolhido por Jesus. Isso para mostrar aos demais que a cura pode estar muito próxima quando encontramos Jesus. Devemos ser gratos a Jesus por sermos escolhidos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, verso 4. Vamos estar atentos, pois a graça de Deus pode estar muito próxima e nós, despercebidos, fracos, miseráveis, incrédulos e fracos, poderemos estar buscando a solução no homem. Vimos que o tanque estava próximo à porta das ovelhas, que quer dizer porta do sacrifício. Era por ali que as ovelhas que iam ser sacrificadas pelos pecados de muitos entravam, e foi por ali que Jesus entrou. O tanque de Betesda quer dizer a casa da graça de Deus. Os dois estão bem próximos, e foi assim. A graça de Deus depende do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi crucificado por nossos pecados, para que pudéssemos alcançar a graça de Deus. Tendo sido curado, aquele homem, embora não soubesse quem o curara, entrou no templo para agradecer a Deus, pois sabia que a sua cura se dera pela graça de Deus, embora não tenha sido no tanque. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. João 5, verso 14, 15. Se a cura tivesse vindo através da água, que acreditavam ser agitada por um anjo, aqueles sacerdotes do templo iriam achar normal e nada iriam dizer. Mas não foi assim com a cura vinda de Jesus. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. João 5, verso 16. A cura poderia ser feita no sábado, se fosse pelas águas agitadas, mas não vinda de Jesus. Encontramos aqui o princípio da oposição a Jesus pelos judeus, que não sossegaram enquanto não o penduraram na cruz. Até hoje encontramos muitos pendurando Cristo na cruz, pelas maravilhas que ele faz no meio do seu povo. Jesus se mostra ser igual ao Pai nas suas obras, no seu juízo e na sua honra. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir a fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, do verso 17 a 23. Vamos encerrar falando de 3 ressurreições que são. A primeira é a ressurreição dos pecados, dos pecadores mortos. Esta é uma ressurreição espiritual. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, verso 24. Esta ressurreição acontece quando o pecador ouve a palavra e crê na salvação vinda pelo Senhor Jesus, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 1. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, verso 3. Nenhum outro homem tem poder para dar vida a outro homem. Só Cristo tem a vida dentro de si e assim pode dá-la aos outros. Temos a segunda ressurreição, que é a ressurreição da vida. Essa é a ressurreição futura. Crente bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Temos a ressurreição da condenação. Esta é a vitória final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se-lhe os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Meus amados, vamos buscar em Jesus a solução de nossos problemas. Não há solução em tanques de Betesda. Não há solução no homem, nem em templos. A solução está em Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Que a mão do Senhor esteja estendida para nos guardar e nos abençoar. Que Deus abençoe. Amém, meu Deus.